Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos em mais uma meditação da palavra. Quero meditar com você João, capítulo 21, versículo de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então, Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Veja, não reconheciam Jesus. O texto hoje diz uma palavra. Pedro diz: Vou pescar. E talvez por isso não viam Jesus ainda. Porque esse vou pescar significa que eles ainda estavam presos às realidades humanas. Porque veja, Jesus tinha chamado Pedro para ser pescador de homens. Pedro está meio que desiludido nesse evangelho. Jesus tinha acabado de morrer. É como se Pedro dissesse: Eu vou voltar à minha vida antiga. Eu vou voltar a pescar. Só que Pedro, Jesus não te chamou para pescar mais peixe. Jesus te chamou para pescar homens. Então você não deve mais voltar para isso. Chega. Você entende, filho e filha? Pedro achava que Pedro voltou a pescar peixe. Não, Pedro. E ele não estava conseguindo pescar nada de novo. Jesus tinha chamado para ele pescar homens. Então, o pescar peixes, vou pescar, é um voltar à vida velha, às realidades terrenas. E deixa eu te falar, é muitas vezes isso que nos impede de ver Jesus. Quando a gente está preso às coisas humanas. Quando a gente está preso à vida velha. Quando a gente está preso às coisas do mundo. Filho e filha, sem dúvida alguma, o amor ao mundo é um perigo para a fé. Quem tem o foco nas coisas mundanas não consegue olhar para Cristo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quando você está com o seu olhar muito nas coisas do mundo, você não vai conseguir ver Jesus. Eu quero que você entenda isso. Eles não conseguiam ver Jesus. Quando você foca demais no mundo, você não consegue ver Jesus. Quando você foca demais no seu trabalho, quando você foca demais no dinheiro, quando você foca demais no bem-estar, quando você foca demais nas coisas mundanas, você vai tirando aos poucos a sua visão das coisas de Deus. É assim.
A gente não consegue olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Se você olha para o mundo, você não consegue olhar para Deus. E o que é a fé? A fé é um olhar voltado para Cristo. A fé é um olhar onde você só olha para Cristo, o resto vem por acréscimo. Buscar primeiro o reino de Deus e o resto vem por acréscimo. Então a nossa vida não deve estar focada em trabalho, a nossa vida não deve estar focada em dinheiro, a nossa vida não deve estar focada em bens materiais, a nossa vida não deve estar focada nas coisas do mundo, a nossa vida deve estar focada em Cristo, o resto vem por acréscimo. A nossa vida não pode estar focada nas coisas mundanas. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ninguém estava conhecendo, João reconhece. O discípulo amado, por quê? Porque o amor vê, o amor enxerga. Só quem ama Cristo vê Cristo. Quem ama o mundo não vai conseguir ver Cristo. Escuta o que o Frei está te falando. Quem ama o mundo não consegue ver Cristo. Só o amor vê. Por quê? Porque o amor coloca o amado em primeiro lugar. Quando eu amo, eu coloco o meu amado em primeiro lugar. E a pergunta que agora se faz necessária é: quem você ama mais? A quem amamos mais? A Deus ou ao dinheiro? A Deus ou a este mundo? Você ama mais aquele que você foca mais. Você ama mais aquele que você olha mais. Se amamos mais o mundo, vamos focar mais no mundo. E a tua vida vai dizer a quem você ama mais. Não adianta você me dizer só com a boca. Quem você foca, quem você olha mais, é aquilo que você mais ama. Amado irmão e amada irmã, é preciso amarmos a Deus acima de tudo. Acima de todas as coisas, acima do dinheiro, acima do prazer, acima do bem-estar, acima da tua família. Amar Jesus acima de tudo. Só pode ver Jesus quem ama Jesus. Quem está focado no mundo, quem está com os olhos no mundo, quem está preso a coisas terrenas, não pode ver, não pode contemplar. O amor a Deus acima de tudo vai fazer você ver Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê essa visão da fé, essa visão de amor. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.